Porque nefrótica, quando a gente pega lá no... Só confirmar aqui. Quando a gente pega nefrótica lá no CIS, é uma ou outra, né? Geralmente o paciente com nefrótica não aparece recorrentemente, mas infecção do trato urinário bem constante. E apesar de eu já ter dado essa aula, só ter modificado algumas coisas, percebo que muita gente ainda não consegue tanto diagnosticar bem uma infecção do trato urinário, como também tratar, né? Às vezes confunde um pouco cistite com pielonefrite, quer tratar uma bacteriúria assintomática. Então é interessante rever esse assunto, tá? Para que não fique dúvidas, porque é um assunto muito prevalente na clínica médica, tá? Antes de começar a aula, dar um salve aí para a galera que foi campeã ontem, né? Finalmente ter 2 campeãs. Tive que vir para o time para ganhar. Manifestação na fase, alguma turma querendo me tirar aí. Olha. Então, time ontem veio finalmente e camisa nova está vindo aí também. Então, pessoal, a aula de hoje é retirada de novo, tratar de nefro, certo? E do medicina de emergência. Infecção do trato urinário é uma bem leve, tá? A gente vai falar um pouco de fisiopatologia, mas focar muito no quadro clínico e tratamento. Então, quando eu falo de infecção do trato urinário, o que é isso, né? É um grupo heterogêneo, né, de síndromes clínicas que apresenta em comum a invasão do sistema urinário previamente estéril. Então, assim, em volta do introito vaginal tem aquela colonização de bactérias, tá? Então, se por acaso ocorrer essa ascensão dessas bactérias, seja para a bexiga, seja para o rim, eu vou ter infecção do trato urinário, seja ela baixa, seja ela alta, tá? E é bem interessante isso aqui, 10% dos atendimentos na atenção primária, seja ela no PSF ou numa UPA, é de infecção do trato urinário. Vocês vão estar no internato no próximo ano, né? Vão rodar na UPA, então chega muito para vocês cistite, pielonefrite. Por quê? Porque o antibiótico, até então, né, ele só é liberado na farmácia mediante receita. Então, o paciente com infecção do trato urinário que tem que tomar antibiótico, ele obrigatoriamente tem que passar no médico pegar a receita do antibiótico, né? Lógico, tem farmácia que libera sem receita, tal, que não pode, mas é muito recorrente o paciente tanto com cistite, com pielonefrite, numa UPA ou no PSF, tá? Mulheres, né, possuem o risco aumentado de 20 a 30 vezes mais do que os homens de ter infecção do trato urinário, tá? Isso se dá porque a uretra é mais curta e a maior proximidade do ânus, né, com o vestíbulo da vagina ali. Então, a mulher, por ter a uretra mais curta e o ânus ser mais perto da vagina, favorece a infecção urinária muito mais do que o homem, tá? Então, aqui mostrando, tem um introito vaginal colonizado por bactérias, e essa uretra mais curta favorece essa ascensão das bactérias até a bexiga, tá? No homem é mais difícil isso. E aqui, do lado esquerdo de vocês, no lado esquerdo, mostra a proximidade da região da vagina com a região anal, tá? E do lado direito, a extensão da uretra do homem por ser mais longa e também, né, o fluido prostático favorece essa parte ele é antibactericida, né? Então, o homem tem vários fatores de proteção aí que tende a não ter muita infecção urinária. Quando eu pego infecção urinária em homem, eu já investigo logo algumas coisas. Peço tomografia para poder investigar cálculo, sorologia, tá? Muito importante, nome com infecção do trato urinário de sorologia para o homem, porque não é recorrente. É muito mais comum infecção do trato urinário em mulher do que homem, tá? Então, prevalência dos fatores de risco para infecção do trato urinário. Esse quadro aqui mostra o que para vocês? Que até 1 ano, a prevalência é praticamente a mesma, né? Entre homem e mulher. Passou aí, mulher fica muito mais prevalente. Aí eu chamo a atenção para vocês aqui, ó. Homem entre 16 a 35 anos, ó, é tão incomum ITU, ó, 0,5%, e mulher 20%, bem comum. Mas olha isso aqui, ó, investigar, né, causas de imunossupressão como HIV, certo? E aí, quando chega lá na faixa etária de 65 anos para cima, o homem começa a chegar um pouco mais perto da mulher. Por quê? Principalmente pela história prostática. A HPB, o homem começa a reter mais urina, né? Caso tenha uma próstata aumentada, essa retenção urinária favorece a infecção urinária. Mas essa idade aqui de 1 ano, né, até os 60 anos, 65, é muito mais comum na mulher, principalmente na fase reprodutiva que a gente chama, tá? Uma das coisas que a gente investiga, por exemplo, é muita relação sexual. Isso está muito ligado à infecção do trato urinário, tá? Como é que ocorre a fisiopatologia da infecção do trato urinário?
Se cair prova, isso é batido, qual o germe mais comum que causa infecção trato urinário, Escherichia coli, responsável por mais de 90% dos casos da ITU aguda não complicada, né? A famosa E. coli. Então, em indivíduos normais, inicialmente, essa E. coli vão colonizar ali a região perianal, tá? E nas mulheres também o introito vaginal. E ao colonizar o urotério distal da bexiga, tá? Elas podem ascender e alcançar a bexiga. Agora, lembre, eu tenho um quadro para mostrar aqui de bacteriúria assintomática e a infecção do trato urinário, que é sintomática, certo? Então, a bactéria que ela está em volta do introito vaginal, perto da região perianal, ela vai subir para a bexiga. Ela pode causar sintomas ou não, tá? Se essa bactéria estiver lá na bexiga e não causar sintomas, isso não é infecção do trato urinário. Isso é bacteriúria assintomática. Já mostrei essa foto aqui, mas é interessante que essas bactérias estão em volta do introito vaginal, podem ascender para a bexiga e causar infecção do trato urinário, tá? E ela também pode ascender, né, posteriormente, da bexiga para o rim e causar pielonefrite. Então, se por acaso a infecção do trato urinário for na bexiga, somos cistite bacteriana. Se essa bactéria ascender lá para o rim, eu chamo de pielonefrite. A gente vai comentar isso um pouco mais para frente da aula. Cistite e pielonefrite. Em homem pode até ter um caso também de uretrite, né? O uretrite está mais associado com, como eu falei, doenças sexualmente transmissíveis, tem que investigar isso no homem, tá? E quando ele chega numa idade mais avançada, também prostatite. Mas aqui o foco é cistite e pielonefrite, tá? Entramos, então, agora na parte um pouco mais clínica, classificações de ITU. Eu tenho algumas classificações de ITU, como em relação a ela ser alta ou baixa, cistite ou pielonefrite. Ela pode ser complicada ou não complicada. E ela pode ser comunitária ou nosocomial, que é hospitalar. Disso aqui, eu vou focar na classificação de quê? Em alta e baixa, cistite e pielonefrite, que é o que eu quero que vocês saibam para tratamento do paciente, tanto lá no CIS no ambulatório, como no próximo ano, lá no Ericoduto na enfermaria ou na UPA. E ainda vou além, né? Além de cistite, pielonefrite, a bacteriúria assintomática, porque está sendo muito recorrente mesmo. Quando eu falo vocês, todos os alunos, não só o T2, tá? Vendo o pessoal passando antibiótico para bacteriúria assintomática, o que é errado, tá? Vou explicar mais uma vez na aula de hoje. Então, bacteriúria assintomática, como já fala, é eu ter bactéria na urina sem sintomas, tá? Porém, o diagnóstico certo é você ter a ausência completa de sinais e sintomas associado a uma orocultura, né, com mais de 100 mil unidades formadoras de colônia. Ele até fala que de outra cultura em 24 horas, mas ninguém vai ficar pedindo 2 culturas em 24 horas para confirmar uma bacteriúria assintomática. E outra, na prática médica, a gente acaba considerando bacteriúria assintomática até aquele paciente com sumário de urina mesmo, sem ter a cultura de urina, só sumário de urina, sem sintomas. Eu boto lá com bacteriúria assintomática. Eu sei que, didaticamente, a bacteriúria assintomática só é constatada, né? Paciente que não tem sintomas e cultura mostrando Escherichia coli. Mas, na prática, caso o paciente me mostre lá o exame de sumário de urina, tem bactérias presentes, não tem sintoma, eu considero como bacteriúria assintomática. Eu, praticamente todos os médicos, né? Exemplo, Maria da Silva, 23 anos. No dia 10 de fevereiro, ela compareceu à consulta com cirurgião plástico para realizar um pré-operatório de implante de silicone. Então, a paciente foi realizar uma cirurgia eletiva, negou qualquer queixa. O cirurgião solicitou vários exames, né, de rotina, check-up, pré-operatório, incluindo sumário de urina. A dona Maria foi lá, colheu o sumário de urina e olha a setinha lá embaixo. Foi isso aqui, ó, flora bacteriana acentuada. Aí ela retornou para o médico com os exames, viu também aqui, ó, leucócito 6 por campo aumentado, esterase leucocitária, né? Então tinha essa alteração no exame de infecção urinária, ou de urina 1. E aí, ela voltou para o médico com isso, o que é que o cirurgião nesse momento deve fazer, né? Ele vai usar antibiótico? Ele não vai usar antibiótico? Vai solicitar uma urocultura? O que é que o cirurgião nesse momento, o cara vai realizar a cirurgia de implante de silicone. A mulher não tem sintoma nenhum. Para que ele quer pedir exame de urina, tá? Resolveu pedir, veio o resultado. Beleza. Ele resolveu, então, solicitar outro exame, tá? De urina e complementando também uma cultura de urina para melhor resolução do quadro. De novo, numerosas, 6 leucócitos por campo. Aí o cara fala, porra, agora estou lascado.
deixa vir a cultura. Demora 7 dias para sair, veio a cultura, estava lá, ó, Escherichia coli, mais que 100 mil unidades formadoras de colônia, muito sensível, inclusive a ciprofloxacina, norfloxacina, nitrofurantoína. Aí o cara fala, rapaz, ó. Aí ele vai anamnese de novo. Dona Maria, a senhora jura que não está sentindo nada, nenhum ardor para fazer xixi, urina, cheiro forte? Não, doutor, não sentindo nada, nada. Não tem como, dona Maria, seu exame está aqui com bactéria, a senhora não está sentindo nada. Estou achando que esse laboratório está errado. Vou repetir o exame. Então, ele preferiu, nesse momento, não passar antibiótico e repetir mais uma vez o exame da paciente, achando que o laboratório estava errado. Repetiu o exame, estava lá, de outro laboratório. Urina 1, odor fétido, flora bacteriana moderada. Exame de cultura, de novo, Escherichia coli, acima de 100 mil unidades formadoras de colônia, sensível também a um monte de coisa, né? Cipro, anaflox, ceftriaxona, só não bactria ampicilina. Aí a paciente voltou para o médico esse resultado e o médico, e agora o que é que eu faço? Mas, dona Maria, a senhora está mentindo para mim, não é possível. Estou aqui com 3 anos da senhora, 3 sumários de urina, 2 culturas, todas positivas, a senhora sem sintoma? Como é que pode isso? Eu vou te caminhar para o nefro, então. Então, ele resolve nesse momento não passar antibiótico, tá? Não operou a paciente ainda e vai encaminhar para o nefro. Encaminhou para o nefro resolve não passar antibiótico, que é a conduta certa para o paciente, e pede apenas para o paciente beber mais água e modificar alguns hábitos. Quais? Evitar ficar com a roupa íntima durante todo o dia, limpar de frente para trás, não de trás para frente, evitar prender o xixi, tá? Fez isso para ela bebia só 500 ml de água, passou a beber 2 litros de água por dia e repetiu o exame da paciente. Será que a conduta do nefro foi certa? Será que a gente tinha que ter passado um antibiótico para ela? Ela tinha 3 exames com bactéria, né? Nesse momento, você fala, pô, 3 anos, vou tratar, a mulher vai operar, botar silicone, deixar ela com infecção? Vai deixar, porque ela não tem infecção, né? Ela tem um quadro de bacteriúria assintomático. O nefro fez isso, pediu para beber mais água, mudou hábitos da paciente. 2 semanas depois, escolheu nova cultura, novo sumário de urina, e a cultura estava aqui, ó, bactérias normais, o AES normal, está lá no do médico que pediu, ó, Rodrigo Melo, e a cultura de urina com antibiograma, não houve crescimento bacteriano na amostra analisada. Olha isso. A paciente vinha com 3 exames de urina positivo, 2 culturas positivas, e não foi passado antibiótico, apenas orientou a água, mudar hábitos e o exame melhorou. Ou seja, a conduta foi correta que o nefro fez. O cirurgião plástico lá não era nem para ter pedido exame de urina no começo. Se ele pede uma coisa que não vai nem mexer, a paciente sem sintomas, você não vai ficar pedindo exame de urina para esse paciente, tá? Então, bacteriúria assintomática, a apresentação clínica mais comum é do paciente que se submete a um check-up, tá, de rotina, por razões não relacionadas ao trato urinário, incidentalmente escobacteriúria. O paciente vai lá operar uma polilitíase eletiva para exame de urina. Para quê? Vai mudar? Não vai. O paciente fazer uma plástica, vai mudar? Não vai. Vai retirar uma amígdala, vai mudar? Não vai. Então, gente, não fique pedindo exame desnecessário, tá? Prevalência alta, tá? 5% em mulheres de 20 a 40 anos de idade. Então, se eu pegar a assintomática na idade entre 20 e 40 anos de idade, e também pode ser prevalente em idosos, né? Principalmente em adultos acamados, que usam muita fralda. Por usar muita fralda, alguns usam sonda, faz exame de urina, vai ter o quê? Bactéria. Direto, o paciente com fralda vai ter bactéria na urina, mas se não tem sintomas, eu não trato, tá? Mas e aí, né? Quem que eu vou tratar o paciente com bacteriúria assintomática? Hoje em dia, de fato, são 2 casos. Quais? Gravidez e paciente que vai realizar a cirurgia do trato urológico, tá? Paciente que vai realizar a cirurgia do trato urológico, eu trato. Não é a plástica, não é uma cirurgia de amígdala, tá? Cirurgia do trato urológico. Então, bacteriúria assintomática no que eu trato. Grávida e pré-operatória de cirurgia urológica. Antigamente, imunossuprimidos eram indicação absoluta, né? Então, o paciente transplantado renal, o paciente em tratamento oncológico, isso virou indicação relativa. A gente tende a tratar esses pacientes, tá?
como eu trato também um paciente com DRC estágio terminal, que seja com infecção do trato urinário, porque eu sei que que seja com bacteriúria assintomática, porque eu sei que se aquela bacteriúria virar infecção do trato urinário e ele não pode beber muita água, porque senão ele fica congesto, eu acabo tratando. Então, tem algumas indicações relativas, mas didaticamente as absolutas são gravidez e pré-operatório de cirurgia urológica, é quando a gente trata. O cara, então, vai estar com uma bacteriúria assintomática, vai fazer uma cirurgia videolaparoscópica, né, urológica, para retirar um cálculo no ureter. Você trata antes, que o cara vai fazer uma cirurgia de manipulação do trato urinário. Tá? Se a paciente for grávida, por que eu trato essa paciente grávida? Quais são os riscos? Trabalho de parto prematuro, mortalidade perinatal para o feto e maior risco de pielonefrite para a mãe. Esses são os riscos de eu manter uma bactéria somática na gravidez. Tá? Questão aqui de prova de residência, né? Faculdade de Medicina da ABC 2014. Quem quer perguntar? No caso dos imunossuprimidos, que está aí no slide. Pode falar. Caso dos imunossuprimidos, trata ou não? Ou quando trata? Eu trato. Eu trato imunossuprimido. Eu trato paciente com DRC, com clírico 30, tá? Se for ver no YouTube, indicação relativa. Indicação absoluta são essas duas, mas existe cada tipo de paciente. Se o cara está imunossupresso, transplantado renal, tomando imunossupressor, corticóide, eu vou deixar ele com uma bactéria que pode causar infecção nele? Não vou. Um clírico 30, o cara começa a urinar menos, não pode beber muita água. Não vou deixar o cara com a bactéria, né? Aí eu trato, são indicações relativas. Mas, didaticamente, as absolutas são essas duas. Agora, aquela paciente lá do quadro, da cirurgia plástica, eu não trato, não. Uma colelitíase eletiva. Ou então... No que tange os imunossupressos, por exemplo, as indicações relativas, duas dúvidas em relação a isso. O que é que os protocolos consideram a título de prova, né, como indicação, já que agora a indicação é relativa e não absoluta quanto a imunossupressos? E outra questão no caso de idosos, que já têm uma predisposição à DRC, né, que já é esperada, e também tem uma imunossenescência já, né? Então, já é imunossupresso por natureza, né? E já há uma tendência fisiológica a isso, devido à imunossenescência. É considerado também indicativo de tratamento nesse grupo de imunossupressos? Prova é isso, né? O que vai cair nessa prova de residência é perguntar quais são as indicações absolutas. Gravidez e pré-operatório de cirurgia urológica. Prática diferente, Ludmila. Na prática, igual eu te falei, um DRC, clírico 30, eu trato, imunossupresso, eu trato, um idoso por si só, não, tá? O idoso, ele costuma não beber muita água, tá? A família não estimula, tem um bactéria sintomática, então a gente retira a fralda dele, porque às vezes a família coloca a fralda porque não quer ajudar ele aí no banheiro, sabe? Então o paciente tem sintoma nenhum. Se eu ficar dando antibiótico, também cria uma resistência a ele, sabe? Então nesse paciente eu tendo não tratar não, tá? Eu trato alguns casos selecionados, imunossupresso, DRC, agora só por ser idoso não, tipo, só por ser diabético, não trato não, tá? Eu tento mudar alguns hábitos. A maioria dos hábitos dos idosos é a família também que orientar isso, esses dois. Certo, obrigada. Tá? Nada. Faculdade de Medicina da ABC 2014. Em relação à bacteriúria assintomática, está indicado o tratamento para, letra A, grávidas e aqueles com bexiga neurogênica. Então, grávida está certa, bexiga neurogênica não, errado. Idosos e diabéticos, errado. Nenhum dos dois, absoluta, tá? Nenhum dos dois são. C, grávidas e aqueles pacientes serem submetidos a procedimentos urológicos, correto. As duas indicações que a gente falou. Letra D, grávida e diabético, errado, tá? Então, letra C seria certa, questão bem fácil, prova de residência aí da Faculdade de Medicina da ABC, tá? Falei um pouco e tem uma questão até no final também de bacteriúria assintomática. Falei um pouco de bacteriúria assintomática, eu vou entrar em cistite, tá? Não tem como você, como aluno de medicina, hoje, no quarto ano, não saber diagnosticar uma cistite, que é a infecção do trato urinário baixo, tá? Sintomas bem clássicos, tá? Afeta principalmente mulheres pré-menopausa, com vida sexual ativa, então estima-se que 50% das mulheres até os 30 anos apresentaram apenas um episódio de TU. Olha como a prevalência é altíssima. A cada 2 mulheres até os 30 anos, uma vai ter infecção do trato urinário, tá?
Então, é uma doença muito prevalente. Dessa porcentagem, ou seja, desses 50% aí que tiveram ITU, 20 a 30% apresentarão infecções recorrentes nos próximos 6 meses após o diagnóstico. Por isso que eu trago essa aula mais para o começo, que é no final, porque está sendo tão comum eu ter ITU e repetição lá no CIS e no meu consultório também. Ou seja, a cada 2 mulheres, uma vai ter infecção do trato urinário até 30 anos, e dessa que teve, e dessas mulheres que já tiveram, né, 20 a 30% vão ter uma nova infecção urinária até 6 meses após diagnóstico. Então, é muito prevalente. Tá? Sintomas clássicos: uma dor hipogástrica, né, chamada dor embaixo do ventre, uma disúria, que é o ardor para urinar. Desliga o microfone aí, pessoal, por favor. Era uma dúvida. Oi? É que tá uma ventania aí. Oi. Tá uma ventania aí. Você falou da epidemiologia, né, das mulheres. Veio uma dúvida aqui que criança é muito comum ter ITU, né? Seria uma criança que tem um ITU de repetição na infância, né? Poderia ter um fator de risco na vida adulta? Rapidinho, porque tá um vento bem forte. Tá na praia, menino, tá uma ventania. Ó, criança não é tão comum ter infecção urinária, não, tá, Tainara? Ó, vamos lá. Olha aqui a porcentagem, tá? Então, menor que 1 ano, eu vou ter muito pouco infecção urinária em criança. Quando eu tenho infecção em criança, isso está relacionado a mais alteração anatômica do trato urinário. É uma estenose da junção ureteropiérica, uma estenose da juve, né? Então, a duplicação pielocaricinal, um cálculo. Então, geralmente, quando tem infecção do trato urinário em criança, seja ela em homem ou mulher, está associado à alteração anatômica, certo? Criança, peça um ultrassom para aquela criança, tá? Pode ser só um cálculo, pode ser uma estenose de juve, um rim que tenha alguma variação anatômica, uma pelve extra-renal, tudo isso pode causar infecção do trato urinário em criança, mas não é tão comum assim. Passa a ser muito mais comum nessa idade aqui, ó, na vida sexual ativa da mulher, tá? Aqui dá um pouco menos hoje em dia, passa a ser mais ativo, tá? E aí seria isso, Tainara. Eu mando o pediatra, lógico, né? Mas se eu for conduzir essa paciente, exame de imagem. A primeira coisa que eu faço, exame de imagem, tá? Evitar usar quinolona na criança, né? Ciprofloxacina, porque fecha rapidamente a epífise óssea. A gente usa mais cefalexina nesses casos. Então, cistite seria sintomas. Mas perto de sintoma também é difícil também, que a criança não tem sintoma, né? Então, geralmente a criança começa a chorar bastante, né? Porque tem dor, então ela chora, a mãe vê alguma coisa errada, está acontecendo febril também, e aí chega lá o pediatra, pede hemograma, pede urina, dor, né? Porque a criança não vai falar que está ardendo xixi, não vai falar que está cheiro forte. A mãe pode até sentir o cheiro forte, mas é mais ou menos por aí. Uma dor específica, que eles começam a chorar e pede exame de urina, tá? Então, dor na região baixo ventre, um ardor para urinar, colaciúria, que é o paciente e várias vezes ao banheiro. Urgência miccional, que a pessoa está na rua, daquela vontade rápida de ir ao banheiro, tá? E estrangúria, que é o quê? A pessoa urina gota a gota, e cada gota urinar, estrangúria é uma micção dolorosa gota a gota. Uma urina turva e odor desagradável, bacteriano. Infecção do trato urinário baixa, certo? Se por acaso, então vamos lá, a mulher tiver apenas um desses sintomas, qualquer um desses aqui, a chance de ela ter cistite aguda é de lisúria, só gestacional, só urina festa, tá? É 50%. Agora, se a mulher tiver a combinação de disúria mais colaciúria, então ela tem ardor para urinar, vai urinar e sai vários sintomas relacionados a partir de momento, a chance dessa paciente ter ITU é de 90%.
tá? Associação de disúria mais polaciúria. Na ausência de leucorreia, chance de ser ITU 90%. Essa paciente aqui, você está autorizada a tratar a paciente sem pedir exame de urina. Nem sumário de urina, nem cultura de urina. Outra coisa, não fique pedindo cultura de urina para paciente com episódio de ITU. Essa paciente só com sumário de urina, por antibiótico, eu vou falar para você, com recorrência não, tá? Cultura de urina, paciente que tratou, voltou e não melhorou. É diferente. Essa paciente aqui, nem sumário de urina eu peço. Peguei lá uma paciente, 25 anos, está me queixando de ardor para urinar. Vai várias vezes ao banheiro e sai pouquinho. Urina fecha. Passou lá no ginecologista, não peço nem sumário de urina. Associação de disúria mais polaciúria, não venha ficar pedindo EAS para essa paciente. Tá? Não precisa. Aqui é uma figura que mostra, né, por exemplo, aqui. Aqui no canto, se fixando na pele. Rodrigo, travou muito. Rodrigo. Tá? E nem replicação. Então, Rodrigo. essa meio que seria a bacteriúria assintomática, não seria a infecção crônica. Rodrigo, tá travando muito desde você começou essa explicação e não escutei nada. Ninguém, que tá travando demais. Aqui também. Voltou? Melhorou? Melhorou. Sim. Melhorou? Era só a bateria aqui. Que parte que travou, parou? Do De início quando que você começou a essa explicar isso? explicação aí do último... Aí. Aqui? Tá. Então, assim, gente, essa figura aqui mostra que meio a fixação da Escherichia coli, né? E, posteriormente, sua invasão, replicação, esfoliação do epitélio. Quando eu falei para vocês lá no começo que a bactéria ascende e ela está na bexiga, ela pode não causar os sintomas, chama bacteriúria assintomática, que é justamente aquela parte lá, e ela está fixando no epitélio. Então, ela pode subir, acender a bexiga, tá lá fixada no epitélio, porém não causou sintomas. Por quê? Ela não começou aquela fase de invasão, replicação, esfoliação. Então, meio que seria o seguinte, se essa parte da fixação aqui é a parte de uma bacteriúria assintomática, e da invasão para cá seria já a cistite, paciente já com sintomas, tá? Essa figura meio que para explicar isso. A parte da associação aqui pegaram, né? Disúria mais polaciúria, não pede exame, trata paciente empiricamente, tá? Mas e aí? Considerações importantes. Já falei para vocês. Disúria mais polaciúria, mas a ausência de corrimento vaginal, de leucorreia. Se ela tiver leucorreia, pensar em DST, pensar na candidíase, né? Vale a pena fazer um preventivo. E lembrar também que os idosos podem apresentar sintomas inespecíficos. Mal-estar, uma nictúria, tá? Uma incontinência urinária. Então, nem sempre o idoso vai pensar aqueles sintomas exuberantes de um quadro de cistite. E como é que eu vou tratar esse paciente? Tratar cistite é muito fácil, tá? Muito fácil mesmo. Você decorar o quê? 3 medicamentos. Eu vou eliminar um, que ele é muito resistente, que é o Bactrim, e decorar 2, tá? Então, vamos lá. O tratado de Nefro me traz isso, tá? Eu vou transmitir esse aqui nos próximos quadros. Ele fala o seguinte, hoje em dia eu trato cistite com Bactrim ou nitrofurantoína, é meu tratamento. E deixo a quinolona para o segundo momento. Não é preferencial tratar cistite hoje em dia com ciprofloxacino ou norfloxacino. Medicamento preferencial hoje não é nem o Bactrim, que a resistência é muito alta, tá? É esse aqui, nitrofurantoína, nome comercial bem conhecido, chamado Macrodantin. A gente passa ele 100 miligramas, tá? De 6 em 6 horas, 7 dias. Esse é o tratamento preferencial. O que cair em prova para vocês, qual é o tratamento que eu posso iniciar para cistite? Ou é Bactrim, que é o sulfametoxazol mais trimetropin, ou é nitrofurantoína. Preferência, nitrofurantoína. 100 miligramas de 6 em 6 horas, 7 dias. Aí, você pode utilizar a norfloxacina,
e pode utilizar a ciprofloxacina. O livro fala que não é muito bom, precisa utilizar, né? Porque está tendo uma vertente aí no mundo para reduzir o uso das quinolonas. Por quê? Tendinite, ruptura de tendão, Alzheimer, demência, eventos cardiovascular. Só que em jovem, e ITU, estou tratando mais jovem, a quinolona é uma droga segura, né? Meu paciente, eu vario muito o tratamento dos meus pacientes entre o cipro, tá? E o nitrofurantoína. O que eu faço? Caso seja jovem. Caso seja idoso, realmente eu prefiro usar mais a nitrofurantoína. Mas cipro, o paciente responde muito bem. Você bota lá de cipro 500 mg de 12 em 12 horas, você trata 3 a 7 dias, o paciente responde muito bem mesmo. Acontece que muita mulher, quando chega no meu consultório, já usou cipro previamente. Cipro é igual água para infecção do trato urinário. E muita farmácia libera o cipro sem receita, tá? Mas, repito, tratar hoje nitrofurantoína 100 mg, 6 em 6 horas, por 7 dias. O único ruim é essa tomada, né? São 4 vezes ao dia. Aí você orienta como? 6 da manhã, meio-dia, 6 da tarde e meia-noite, tá? E porque as quinolonas são proibidas, né? Falei para vocês, tendinite, tendão, evento cardiovascular, então tá tendo essa vertente de não usar tanto quinolona. Isso aqui é uma questão que caiu no Revalida, ficou um pouco ruim, né? Botar ela aqui, mas vou tentar ler. Um paciente de 17 anos de idade, estudante, é atendida na unidade básica de saúde com questão de disúria, polaciúria e urgência urinária 48 horas. Então, tem disúria e polaciúria, tá? Urgência miccional. Negou febre ou corrimento vaginal. Ou seja, ele já te falou que ela tem disúria e polaciúria e não tem corrimento vaginal. 90% de chance de ser o quê? Infecção do trato urinário. E informa que tem vida sexual ativa, que é um fator predisponente para ITU, e que seu namorado faz uso sistemático de preservativo. Não apresenta ao exame físico qualquer alteração relevante. A conduta mais adequada para essa jovem é, letra A, solicitar urocultura por micção espontânea e aguardar resultado para iniciar a antibioterapia. Errado, acabei de falar com você. Disúria mais polaciúria, ausência de corrimento, não pede exame, inicia tratamento. Letra B, solicitar sedimento urinário se piúria e bacteriúria presente para saber bactrim. Errado também, porque não peço exame mais. Letra C, não solicitar qualquer exame complementar no momento e prescrever nitrofurantoína empiricamente. Correto. Disúria mais polaciúria, negou corrimento, tratamento meu para cistite é qual? Nitrofurantoína de escolha. 100 mg, 6 em 6 horas, 7 dias. Por 5 a 7 dias. Prescrever cipro e azitromicina em dose única, encaminhar paciente para exame ginecológico, prescrever um espasmódico via oral, solicitar ultrassom de vias urinárias, tudo errado, né? Cipro poderia até ser, a azitromicina não cabe aqui, exame ginecológico também, ela não negou qualquer corrimento vaginal, errado. Letra E, nenhuma das respostas sim está correta. Não, está correta sim a letra C, questão facílima, tá? Caiu no Revalida. Explicando aqui, né? Ela tinha disúria, polaciúria, tinha também urgência miccional e negou leucorreia. Então, já trata de cara. E aí, eu encerro o cistite, infecção urinária baixa, tá? Como é que eu... Disúria, polaciúria, dor hipogástrica, urgência miccional, estrangúria e urina fétida. Não dá para errar. Tratamento, nitrofurantoína, 100 mg de 6 em 6 horas, 5 a 7 dias, ou ciprofloxacino, 500 mg de 12 em 12, por 3 a 7 dias. Posso usar o Bactrim, posso usar norfloxacino. Alguém quer perguntar? Rodrigo, eu. E Oi. o pirídeo, a gente pode associar? O pirídeo? Tia Lu, o pirídeo é um analgésico de via urinária, tá? Quiser associar, pode associar, tá? O pirídeo é 200 mg de 12 em 12 horas. É isso, dá um conforto ele é analgésico. Melhor. E só Exato. Se o paciente tiver uma parte de disúria, pode passar ele tranquilamente. Entenda que tem médico que o paciente está com infecção urinária e não passa antibiótico, passa só o pirídeo. O pirídeo alivia o sintoma, tá não trata a errado, doença. porque ele não trata, ele não vai matar a bactéria, ele não é um antibacteriano. Isso. Ele é um analgésico. Você pode associar. Exato. Você associa tanto o nitrofurantoína com o pirídeo, tá? Que melhora os sintomas do paciente. Se ela tiver aquela disúria bem exuberante, passa o pirídeo. E você já avisa que a urina dela fica laranja, tá? Porque muda a coloração da urina, tá? Obrigada. E tem outro medicamento também que passa, né? Que é o Cepurim. O
O cepurim também melhora os sintomas de vias urinárias e a urina fica verde, tá? Então, posso usar tanto o pirídeo como o cepurim. Só que o pirídeo fica laranjada, a urina. Vou voltar na aula, verdade, Tia Lu. Próxima aula eu... Isso aí é coisa de gente velha, que já teve, já usou. Tá certo. É porque você está na idade ativa, está na flor da idade. Por isso que é a aula aí, Tia Lu. Infecção urinária, pielonefrite, tá? Essa infecção urinária alta. Então, geralmente, a bactéria, ela ascende da bexiga para o rim, tá? Ou o paciente tem algum cálculo obstruindo lá em júvia, no ureter, e a urina não consegue sair, cria uma infecção urinária alta, tá? Tem uns mecanismos para isso. Então, ou a bactéria ascende para cá, ou tem algum cálculo obstruído no ureter, ou estenose Jupe, né, também, e dá uma pielonefrite, tá? Eu posso ter pielonefrite leve ou grave. A leve, o sintoma pode também confundir um pouco com cistite, de sintoma parecido, né? Mas também pode confundir com quadro de cólica nefrética. O paciente pode ter uma dor lombar, né? Então, tem uma dor lombar, náuseas, estado geral preservado e pode ter disúria, polaciúria e febre baixa. Então, lá na cólica nefrética, o paciente tinha dor lombar e ele pode ter disúria também a partir do que o cálculo é descendo. Então, pode confundir um pouco, certo? Então, nesse caso aqui, a febre vai te ajudar bastante, porque na cólica nefrética eu não tenho febre, tá? Ou ele pode ter os dois associados. Por que a pielonefrite leve? Principalmente porque a febre é baixa, não é alta, e o estado geral do paciente está preservado, tá? Isso é um diferencial da pielonefrite grave. Qual o tratamento da pielonefrite leve? Esse paciente aqui, pielonefrite leve, eu tendo também a não internar. Pielonefrite grave, eu sempre interno o paciente. Leve, não. Então, nesse paciente aqui, a nitrofurantoína tende a não resolver muito bem. Aí eu vou para a quinolona, tá? Aí eu trato com ciprofloxacino, 500 mg de 12 em 12 horas, por 7 a 14 dias, ou o levofloxacino, 750 mg, uma vez ao dia por 5 dias. Então, o tratamento seria esse: cipro, 500 mg via oral, 12 em 12 por 7 a 14 dias, ou levo 650 uma vez ao dia por 5 dias. E aviso o paciente o seguinte: se o paciente em 48 horas tiver uma piora dos sintomas, uma queda de estado geral, febre não melhorar, aí tem que internar para fazer antibiótico endovenoso, tá? Mas por enquanto que for pielonefrite leve, com só dor lombar, estado geral preservado, uma disúria, polaciúria, você pode tratar esse paciente em casa sim, com cipro via oral, tá? 7 a 14 dias, ou levo, tá? 750 miligramas uma vez ao dia por 5 dias. Seria esse o tratamento de pielonefrite leve. Oi? Sim, você vai entrar na mais grave, né? Aí quando você entrar eu falo um questionamento que eu tive, e aí mais pra frente eu falo. Pronto, vou falar agora. Ei, Kitinho. Diga. Me diga uma coisa, o levo, a gente não deveria mais ir para a parte mais respiratória? O levo, a quinolona respiratória, né? O tratado de nefro, ele te traz o levo como opção, tá? Ou levo. Eu não utilizo o levo para infecção do trato urinário. O tratado de nefro traz como opção. Levo pega bem Streptococcus pneumoniae, né? Então, ele tem boa penetração no parênquima pulmonar. Aqui traz como opção. Eu prefiro aqui a quinolona no cipro, porque o cipro pega bem gram negativo, que é a Escherichia coli, tá? Então, preferencialmente aqui, ciprofloxacino. Evite usar o levo. Tem como opção no tratado, mas eu não utilizo. Eu uso o cipro. Obrigada. Entendeu? Por nada. Já a pielonefrite aguda grave, aí os sintomas são mais exuberantes. O início é agudo, febre alta, estado geral comprometido, pode ter uma bacteremia, né? O paciente começa a ter calafrio, dor intensa lombar, em flanco e abdominal baixa, anorexia, náusea e vômitos, e pode evoluir para sepse. Todo paciente com pielonefrite aguda grave deve ser internado, tá? Toda paciente deve ser internada para receber antibiótico terapia endovenosa e monitorização de sinais vitais. Justamente por isso, porque pode evoluir para sepse. Então, febre alta, calafrio, estado geral, pode falar. É isso que eu tive, só que eu pedi para não ser internado. Aí, no caso, eu fui todo dia no hospital tomar
o medicamento. Pode ser assim ou como é que eu faço se for um É paciente que isso, for Bruno. igual eu? É isso. Pronto, Bruno. Então, assim, ó, olha o que você fez. Você foi no hospital com medicamento. Então, eu vou mostrar aqui um dos tratamentos é a ceftriaxona, que ou você faz 1 grama de 12 em 12 ou 2 gramas ao dia. Então, você pode ir no hospital realmente, tomar 2 gramas ao dia e ir para casa. Porém, se você estiver com náuseas e vômitos incoercíveis toda hora, uma febre que não passa, estado geral bem prostrado, o ideal é que você interne. Agora, se seu estado estiver assim, mais ou menos, não está tendo tanta náusea, e dá para tomar dipirona e paracetamol em casa, beleza, você vai para casa, você tem condições, você pode ir lá tomar um antibiótico e voltar, né? Agora, se não, o ideal é internar, mas assim, eu não deixo o paciente internado 7 dias, 14 dias, eu deixo o cara 48 horas ou 72, ficou afebril durante 48 horas, alta para casa com comprimido via oral, tá? Mas nesses 2 a 3 a 4 dias primeiro, eu prefiro internar a mulher, depois pensar em alta, tá? Agora sim, Bruno, se você teve pielonefrite, tem que fazer exame de imagem, né? Não é muito comum o homem ficar tendo pielonefrite, não, para poder investigar principalmente cálculo. Certo, obrigado. Eu tive associado com infecção intestinal. Aí eu fiz... Oi? Você foi premiado. Mas para infecção intestinal, a ceftriaxona ou a cipro, eles tratam infecção intestinal, né? Trata E. coli, você só associa o metronidazol para pegar anaeróbio, né? Então, o tratamento para infecção urinária praticamente é o mesmo, só associa o metro para pegar também germe anaeróbio. Entendi. Obrigado. Isso aí. Nada. Então, esse paciente vai se apresentar desse jeito e eu vou tratar esse paciente de forma endovenosa, tá? Eu não trato pielonefrite aguda grave de forma oral, tá? Vou apagar o quadrinho de cima, vou botar aqui de baixo. Esse segundo aqui, você vê que ele traz ceftriaxona, uma quinolona e aminoglicosídeo, tá? Aminoglicosídeo, amicacina, gentamicina. Gente, aminoglicosídeo é nefrotóxico, tá? É uma medicação que pode causar necrose tubular aguda. Se o cara já tem uma doença a nível renal, eu não vou ficar passando medicamento que causa nefrotoxicidade para ele. Então, eu não gosto de amicacina, não gosto de gentamicina. Eu só passo aminoglicosídeo em paciente que eu fiz a cultura e ele só é sensível àquilo. Pronto, aí beleza. Fora isso, eu não fico passando, tá, aminoglicosídeo. Ou eu passo ceftriaxona ou eu passo cipro. Então, o que é que eu boto lá? Ceftriaxona, 1 grama EV de 12 12 horas. Ou 2 gramas ao dia. Se for esse caso que o Bruno falou, que o paciente vai para o hospital, né, toma uma vez e volta para casa. Pode ser também. Aqui, ó, 7 a 14 dias. Mas o cara não precisa ficar internado 7 a 14 dias. Se ele com 72 horas, tá, 48 horas afebril, melhorou o estado geral, dê alta para ele e faça uma cartinha. Paciente comparecer à Eurico Dutra diariamente para tomar 2 gramas de ceftriaxona. Pronto. Gente, ficar internado é muito ruim, tá? O paciente ficar lá internado, sem TV, sem celular, sem falar com ninguém, com a família, deixar o cara 2 semanas internado por causa de uma ITU já se resolvendo, não. Trata 2 a 3 dias, melhorou, casa, e ele vai diariamente para tomar um remédio, certo? Ou deixar o paciente internado, alta, tá? Ou ciprofloxacino, aí a dose do endovenoso não é 500 miligramas, tá? É 400 miligramas, não confunda. Ciprofloxacino, 400 miligramas EV, 12 horas, 7 a 14 dias. Mesma coisa. O cara iniciou cipro-EV, com 3 a 4 dias melhorou, passa para oral e tchau, tá? Tchau, casa, ficar com a família, beber água em casa. Deixa o cara internado 2 semanas lá, não. Ah, no livro tá lá, deixar internado 14 dias. Não, é isso, gente. Tratamento 7 a 14 dias. Não quer dizer que vai ficar internado esse tempo todo, tá? E como é que eu vou prevenir infecção urinária, né? Uma boa ingesta hídrica, beber no mínimo 2 litros de água por dia, nesse calor de barreira que está agora, pode tacar brasa, tá? Evitar prender a urina, trocar roupa íntima durante o dia, urinar após a relação sexual, isso geralmente eu falo bastante para as pacientes jovens, porque se investiga a paciente por completo, ela não tem alteração em nada. Às vezes é isso mesmo, tá? Ela começa a urinar após a relação sexual e começa a melhorar os sintomas dela. Evitar se limpar de trás para frente. Pode parecer besteira, sempre falo isso, mas direto pega o paciente, ainda mais paciente de pouco mais idade, e se limpa de trás para frente. Acaba levando bactéria do ânus para a vagina, tá? Então, isso chama orientação para paciente não fazer isso. Evitar o uso de espermicida e ducha vaginal, evitar banho de espuma, tá? Aí, eu entro no quadro para finalizar a aula de ITU de repetição.
E teor de repetição, classicamente, quando a paciente tem 2 infecções urinárias em 6 meses ou 3 em um ano. E se a paciente teve infecção uma em janeiro, outra em abril, ela tem teor de repetição. Se ela teve uma em janeiro, outra em outubro e outra em dezembro, e teor de repetição. Então, são 2 em 6 meses ou 3 em um ano. Essa paciente aí, existe um tratamento para ela, onde eu vou dar 1/4 da dose de antibiótico, tá? Já chego nisso. Porém, gente, todo paciente com teor de repetição, antes de você iniciar esse tratamento, solicite um exame de imagem para ele. Investigue hábitos e alteração anatômica. Quais são os hábitos? Isso aqui. Primeiro, se a paciente tiver 2 infecções urinárias em 6 meses, 3 em um ano, e não mudar nada disso, ela vai ter 4, vai ter 5, 6, 7. Então, se você não mudar hábito, não adianta ficar dando 6 meses de antibiótico, tá? E se ela tiver um cálculo impactado lá em JUP, em JUV, e você não pedir exame, esse cálculo não sair de lá, também não adianta. Então, pegou em teor de repetição, investigue hábito, investigue alteração anatômica, tá? Beleza. Fez isso, não tem nada, você vai partir aqui para o tratamento profilático. Se eu falei para você que a dose da nitrofurantoína é 100 miligramas de 6 em 6 horas por 7 dias, o tratamento profilático vai ser 100 miligramas, 1/4 da dose. 1/4 da dose de 6 em 6 horas é uma vez ao dia. Então, é 100 miligramas à noite por 6 meses, tá? Esse é o tratamento profilático para infecção do trato urinário, de repetição, tá? Então, repito, nitrofurantoína, dose 100 miligramas 6 em 6 horas por 7 dias, dose profilática 100 miligramas à noite por 6 meses. E o Bactrim, Rodrigo? O Bactrim, dose é 400/80, 2 comprimidos pela manhã e 2 à noite. O que é 1/4 disso? 400/80, 1 à noite, tá? Então, ou eu faço a profilaxia com Bactrim ou com nitrofurantoína. Devido à resistência muito alta do Bactrim, eu prefiro a nitrofurantoína, tá? É assim que a gente faz a prevenção de um teor de repetição. Finalizar a aula agora, 2 questões de prova de residência. Hospital das Clínicas de Porto Alegre, acesso direto 2018. Paciente feminina, 29 anos, diagnóstico de cistite aguda não complicada de repetição. Então, a paciente já tinha diagnóstico de teor de repetição, acabamos de falar disso. Opa! Referiu 4 episódios nos últimos 12 meses, então, beleza. 2 em 6 meses ou 3 em um ano. Eu tinha 4 em 12 meses, 4 em um ano. Tranquilo. Razão pela qual procurou atendimento para orientação sobre medidas profiláticas para evitar novos quadros de infecção urinária. Qual a conduta mais adequada para prevenir infecção urinária recorrente? Então, vamos lá. Essa questão aqui, eu considerei ela toda errada, tá? Por quê? Qual a conduta mais adequada para prevenir teor de repetição nesse momento? Eu mexeria no hábito do paciente, primeiro investigaria exame de imagem, mas ele quer saber em relação ao tratamento medicamentoso, tá? Letra A. Letra A já ficou certa, né? Fazer uso de Bactrim ou nitrofurantoína em baixas doses à noite por 6 meses, é o que a gente falou. Bactrim ou nitrofurantoína, 1/4 da dose à noite por 6 meses, já foi a resposta certa. A letra B, fazer uso de Bactrim ou nitrofurantoína em baixa dose à noite por 6 semanas, está errado, porque ainda são 6 semanas, são 6 meses. Fazer uso de probiótico via oral por 8 semanas, errado, não tem nada a ver. Fazer uso de agentes espermaticidas na relação sexual, nada a ver, isso piora. Urinar mais frequentemente, fazer higiene após relação sexual e tomar suco de cranberry. Aí que entra. Ele falou que a paciente bebia pouca água, que ela urinava pouco, foi uma das que recorreram nisso aqui, né? Então, mas tá certo, urinar mais frequentemente, fazer higiene após relação sexual, tá certo. Mas não foi trazido isso no cabeçalho. E o suco de cranberry não está constatado que ele previne infecção no trato urinário de repetição. Aí está o errado da questão. Então, acerto da questão seria a letra A, né? Fazer os nitrofurantoína no Bactrim, 1 comprimido à noite por 6 meses, tá? Seria isso certo. Eu investigaria antes, lógico, hábito e alteração anatômica. Última questão, Revalida 2011. Rodrigo, Oi. nesse tratamento da ITU de repetição, tem algum efeito colateral marcante, assim, do Bactrim ou da nitrofurantoína? Tanto que, assim, quando você vai tomar antibiótico por 7 dias, você toma no horário certinho dele, né, na meia vida, tudo. Quando eu vou fazer por 6 meses, é ruim o paciente tomar antibiótico durante 6 meses, né, à noite. É 1/4 da dose, praticamente não tem efeito colateral.
E se ele esquecer um dia, eu falo, ó, se esquecer um dia, não tem problema não, toma no outro dia, tá? Ah, hoje eu tomei 8 da noite, amanhã eu vou tomar 10 horas, não tem problema. Ele tem que estar tomando, tá? Aquela dose toda noite durante 6 meses. Efeito colateral praticamente nenhum, tá? Porque é uma dose muito baixa. É só para prevenir mesmo uma nova infecção urinária, tá? E não tem que ficar naquela paranoia, tem que tomar todo dia 8 horas, não. Se esquecer um dia, toma no outro. Beleza, valeu, Rodrigo. Efeito colateral. Revalida INEP. Paciente do sexo feminino, aí de bacteriúria assintomática. Assintomática, em avaliação de rotina, determinada pelo seu médico assistente, é submetida à coleta de 2 amostras de urinocultura, que revelam um crescimento de mais de 100 mil unidades formadoras de colônia de Escherichia coli, nas 2 amostras, com o mesmo perfil de sensibilidade. Ou seja, o médico foi lá, não sei para quê, pediu 2 culturas de urina, deram as 2 positivas para E. coli, sendo que a paciente estava assintomática. A solicitação das urinoculturas e o tratamento antibiótico da bactéria isolada são justificadas se a paciente em questão for. Então, ele quer saber quando que eu vou tratar a bacteriúria assintomática. Letra A, muito idosa moradora de asilo? Não. Diabética, insulina independente? Não. Portadora de catéter vesical de demora? Não. Gestante em qualquer idade gestacional? Sim. Gestante e pré-operatório de cirurgia urológica são onde os casos que eu vou tratar bacteriúria assintomática. A letra E, jovem sexualmente ativa? Não, tem nada a ver, tá? Então, a letra certa seria a letra D. Aqui só mostrar, né? Rodrigo, Diga. meu amor, tratamento de bacteriúria assintomática, paciente gestante, a gente vai tratar com cefalosporina, né? Cefalosporina de primeira geração. A Cefalexina, 500 miligramas, 16 horas, por 7 dias. Tá, obrigada. Tá? Cefalexina, 500 miligramas, 6 em 6 horas, por 7 dias. É o que a gente usa na ITU para gestante. Só para E falar que também para nefro... criança, né? Criança eu esqueci lá na faculdade, mas é mesmo. Também. Obrigada, fofinho. Nada, fofinha. Só falar que nefro, né, cai bastante na prova, isso que eu trago bastante. Sim, se pediatria cai 15% é o que mais cai, nefro cai quase 5%. Por isso tem que saber para a prova de residência e também para a prática médica. Nefro e reumato, duas áreas da clínica médica, onde o pessoal gosta de cobrar bastante. São duas áreas um pouco difíceis, né? Então, eles gostam de cobrar nefro e reumato, tá? Se alguém tiver mais alguma dúvida... Eu tenho uma dúvida, Rodrigo. Oi, Edmila, pode falar. Como que é a prescrição do perídio? Rodrigo? Perídio, 200 miligramas. Sim. Um comprimido de 12 horas até o paciente melhorar o sintoma. Melhorou, pode parar. E repete, por favor, a da gravidez aí, a da bacteriúria assintomática. Você fala Cefalexina 500 miligramas. 500 miligramas de 6 em 6 horas por 7 dias. Tá, obrigada. Rodrigo, no caso da ito de repetição, como... Um pouquinho. Elane, perídio é P-Y-R-I, tá? Se for escrever, é perídio. P-Y-R-I-D-I-U-M, de Maria. Perídio. Oi, Edmila. Oi. Então, de acordo com o perfil epidemiológico, você tem uma maior predisposição a ter nas mulheres uma maior frequência, né, de ito, cerca de 20 a 30 vezes, como você falou, maior do que nos homens aí, nessa fase de pré-menopausa, né? E pós-menopausa também tem alta incidência por conta daquela questão da atrofia geniturinária. Nesse caso, quando você tem uma ito de repetição, você não aconselha um tratamento multidisciplinar, até para fazer estrogenização ou algum acompanhamento para melhorar essa questão da atrofia geniturinária? Na verdade é o seguinte, a ITU na mulher quando entra na menopausa, não é que ela reduz, é que ela praticamente mantém a mesma porcentagem, a do homem que começa a subir, né, por causa daquele fator prostático. Então, a mulher pós-menopausa realmente também passa a ter bastante infecção do trato urinário, também como na vida ativa, e é interessante multidisciplinar sim, né? Aqui tem até alguns fisioterapeutas na cidade que fazem treinamento ginecológico, né, que encaminham meus pacientes para isso, porque a ITU da paciente é por causa disso mesmo, né? Pós-menopausa começa a ter alguns sintomas que é interessante o tratamento não só médico, mas também multidisciplinar. E um deles, fisioterapia ginecológica. Certo. A estrogenização também seria importante, né? Ou não?
Geralmente essa paciente ela acompanha com GO, né? Então, ela vem para mim, já acompanha com GO, tem aquela questão da reposição hormonal, mas é interessante sim. Ok. Aí já estão fazendo, Obrigada. tá? Nada. Gente, é isso, tá? Mais uma vez, não esqueçam de beber água. Primeira aula que eu falo para não consumir carne, né? Nem sal, mas não esqueçam. Estou botando ela no YouTube, já mandei os slides. Até a próxima aula de cirurgia nefrótica.